Deus seja louvado. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Vamos falar sobre a palavra de Deus. Aqui ele aborda sobre a importância da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então são esses poucos versículos, mas de muita profundidade, falando do poder da palavra de Deus, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, aquela espada afiada dos dois lados, a espada da justiça, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Quem de nós sabe onde fica a divisão da alma e do espírito, senão o Espírito de Deus? Glória a Deus. Então a palavra de Deus penetra e ela é poderosa e ela discerne os pensamentos dos corações. Porque diz aqui, para discernir, é apta para discernir, compreender os pensamentos e intenções dos corações. Então, a palavra de Deus chega até nós, chega até você, e ela revela aquilo que só nós sabemos. Então, ela é viva e eficaz. Para nós buscamos na congregação ouvir a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Não é uma palavra, uma exortação preparada na casa do ministrante, que ele prepara durante o dia e leva para ler à noite. Não. É aguardado pela revelação do Espírito Santo, e a palavra revelada, ela é apta para responder aquilo que nós precisamos durante o culto, aquilo que nós precisamos em nossa vida e nós pedimos, porque é um costume entre nós dizer: eu vou na igreja hoje buscar a palavra de Deus, a palavra revelada que nos responde e nos confirma, nos repreende, nos ensina. Ela é tudo para nós. Ela nos alimenta, nos dá força, nos livra do poder do mal. Então a palavra de Deus, ela é tudo para nós. A palavra de Deus é o pão que desceu do céu. É o pão que alimenta a nossa alma, a nossa vida. É a água pura e cristalina que sacia a nossa sede. Tudo isso é para nós a palavra de Deus. É um tesouro de valor sem igual. Temos um hino na igreja que diz que a palavra de Deus é para mim um tesouro de valor sem igual. Ela fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. É a guia perfeita do fiel. Então busque se enquadrar na palavra de Deus, nos conselhos que ela traz, nas repreensões que ela traz. Se você é repreendido pela palavra de Deus, agradeça a Deus, dê graças a Deus, porque Deus está se importando contigo. Deus está interessado na sua salvação, na sua alma. Dê um passo para Cristo sem tardar, porque Ele quer te salvar. Glória a Deus. E venha, creia no Evangelho, na palavra pregada, anunciada, e seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos seus pecados. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus falou estas palavras aos seus apóstolos e discípulos pouco antes de subir ao céu. Após ter ressuscitado, ainda ficou sobre a terra por um espaço de 40 dias.
e foi visto, apareceu para muitos, apareceu para aquelas mulheres que foram ao sepulcro para ungir o seu corpo, mas ele já havia sido ressuscitado e apareceu para os seus apóstolos, estando eles reunidos. Ele entrou e disse: paz seja convosco, e conversou com ele. Então o Senhor Jesus trazia a paz, a saudação com a paz de Deus, glória a Deus. Adquira essa saudação para que você transmita paz para para o seu semelhante. Então adquira, saúde as pessoas com a paz de Deus. Venha para a paz, para a palavra de Deus, obedecendo a palavra, você terá paz de espírito, você terá paz na sua alma, você enfrentará as dificuldades da vida de uma maneira diferente, com confiança, buscando e rogando a misericórdia de Deus. O Senhor dá forças para enfrentar as dificuldades que se apresentam. Então, palavra gloriosa é essa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então o Senhor sabe a sua intenção, o Senhor sabe os seus pensamentos, não precisa manifestar, falar com a sua boca. Deus já conhece, antes mesmo de pronunciarmos qualquer coisa, Deus já sabe o que iríamos falar, o que estamos pensando e estamos imaginando ou planejando na nossa vida. Então, fique atento e busque para o seu próprio bem, porque como que profetas, os apóstolos deixaram tudo nessa vida, eles deixariam isso por nada? Não, vislumbraram pela fé uma glória, acreditaram naquilo que Deus revelou para eles, da salvação, para os profetas, da vinda do Redentor Jesus Cristo. Foi anunciado, foi escrito, está registrado nas Sagradas Escrituras. E para os apóstolos, o Senhor os chamou, e o Senhor os ensinou e falou sobre a salvação em seu próprio nome, e eles creram e anunciaram a outros e fizeram discípulos, e chegou até nós, e está chegando ainda até você, o convite para a regeneração, para a limpeza pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela limpa mais do que o sabão do lavandeiro. É como um sabão especial, um sabão que tira todas as impurezas encalacradas na alma, na vida, aquelas impurezas que prejudicam e condenam a pessoa. Porque se a pessoa crer na palavra de Deus, se arrepender, confessar a Deus os seus pecados, ele se torna branco como a limpa lã, está escrito aqui. E compara também, branco como a neve, não aparece nenhuma manchinha. Deus apaga tudo, Deus lava, Deus limpa, Deus purifica, e diz Deus: e não terei mais lembranças desses pecados, porque eles serão lançados até a profundeza dos mares. Então, pela lavagem, pela regeneração do batismo, pelo arrependimento, pela crença, primeiramente pela crença, por crer na palavra, você se transforma num crente, naquele que crê em Deus e crê na divina palavra de Deus, e obedece e é batizado, dá o primeiro passo sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é sepultado nas águas aquele homem pecador, aquela mulher pecadora, e ressurge daquelas águas como na ressurreição, simbolizando a ressurreição, o novo nascimento, uma nova pessoa, uma nova criatura, para servir a Deus em novidade de vida pela fé.
E se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, das coisas que são do alto, das coisas que são do céu, e não as que são da terra. Porque as coisas da terra, o adversário ofereceu para Jesus Cristo toda a glória do mundo, toda a riqueza, se ele prostrado adorasse Satanás no dia da tentação, quando o Senhor Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde não comeu pelo espaço de 40 dias. E terminado esses 40 dias, ele teve fome. E o Satanás apareceu para ele para o tentar. E uma das tentações foi oferecer para o Senhor todos os reinos do mundo, se o Senhor Jesus o adorasse. Mas o Senhor Jesus respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito. Então veja aqui a importância da palavra de Deus, a confirmação do próprio Senhor Jesus. Pois está escrito: somente ao teu Deus adorarás e a ele prostrarás. Então somente devemos adorar ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e somente a ele se encurvar-se, adorar, dobrar, porque está escrito na palavra de Deus que diante de Jesus Cristo, em nome dos... tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, porque ele disse: a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. E está escrito também que em nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará no nome do Senhor Jesus. Então, você buscando a Deus em oração, você busca em nome do Senhor Jesus. E estando na sua casa, num lugar próprio que dá para você entrar no seu aposento ou dobrar os seus joelhos, se ajoelhe diante do Senhor e faça a sua oração. Se não, você pode orar também dirigindo o seu carro, sentado, o seu caminhão, o seu ônibus, se você é um profissional da estrada, se você está pilotando um avião, você pode orar ali sentado, clamando ao Senhor, que o Senhor está recebendo da mesma forma, porque o Senhor conhece a intenção do seu coração e a maneira que você se encontra. Então conversamos com Deus na caminhada. Você está caminhando, indo para a escola, ou indo para o trabalho, ou fazendo uma caminhada, um exercício físico no final da tarde, ou de manhãzinha. Entre na comunhão e converse com Deus. Senhor, envia a tua palavra para mim e me ensina os preceitos da tua lei, os preceitos da salvação. Leia as Escrituras, busque, vai na igreja ouvir a palavra de Deus e peça a Deus, porque você pode pedir um sinal da parte de Deus, uma resposta. Senhor, se o Senhor está neste lugar, envia a palavra e fala comigo sobre a minha situação. E a palavra, como conhece o seu coração e a sua intenção, como está escrito aqui, ela vai falar com você, se você estiver sendo sincero diante de Deus, ou simplesmente quer ver um sinal. Não, busque com sinceridade, porque Deus se agrada da pessoa que recorre a Ele com sinceridade. Porque se Deus sabe a intenção, ninguém engana Deus com a sua intenção. Eu vou fazer de conta que é isso, mas é aquilo. De maneira nenhuma, ninguém negocia com Deus, ninguém faz trapaça que Deus não saiba. Deus já sabe antecipadamente se a pessoa está com uma boa intenção ou se ele quer usar a palavra de Deus para obter ganhos. Para muitos, para alguns, a palavra de Deus eles têm como causa de ganho. Eles querem se apropriar, receber valores por conta da palavra de Deus. A palavra de Deus é um dom gratuito de Deus. É uma salvação que Deus ofereceu para nós, mas Deus não força. O Senhor bate no seu coração, na porta do seu coração e faz o convite para você. Ele pergunta se pode entrar, posso entrar no seu coração? A palavra, se você não permitir, você continuará vivendo
durante o período que está estabelecido para você. Não será destruído antes do tempo por conta disso, mas naquele dia do julgamento, o Senhor nos julgará segundo tivermos feito por meio do corpo neste mundo. Ou obedecemos a palavra de Deus e fizemos o bem e obedecemos os preceitos de Deus, ressuscita para a salvação, para a vida eterna. Agora, aqueles que rejeitarem a palavra de Deus estão assinando a sentença de condenação. Porque Paulo diz, num certo lugar, que aqueles que resistem à palavra de Deus, para essas pessoas, já é um indício de perdição, só de estar resistindo à palavra. Porque tem o tempo também que as pessoas vão sendo convencidas pela palavra, ela vai trabalhando a pessoa aos poucos com o tempo. Às vezes a pessoa é tão resistente, coração duro, mas com o passar dos dias vai amolecendo o seu coração e a palavra, essa água pura e cristalina, vai amolecendo aquele coração de pedra e Deus vai fazendo obra na vida e mostrando sinais e a pessoa obedece a Deus. A pessoa se transforma. Uns aceita de imediato e já obedece a Deus. Eu quero servir a Deus. Porque já tinha uma intenção no coração de servir a Deus. Só estava precisando de uma confirmação de Deus e de saber onde eu entro. Porque não deve entrar em qualquer lugar. Tem que ver, porque há muitos caminhos que andam e que vão para cá e vão para lá. Mas e o final dele? Onde que ele chega? Então, busque a palavra de Deus com um coração puro e sincero, que Deus completa a obra na sua vida. Glória a Deus! E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então ninguém está encoberto diante de Deus. Toda criatura se encontra assim, é como se fosse uma luz sobre ela e Deus enxerga tudo. Deus sabe tudo, Deus nos fez, o Senhor sabe até quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. O Senhor é um Deus poderoso, é um Deus onipresente, onisciente. Ele é presente em tudo, onisciente, sabe tudo, sem nós abrir nossa boca, sabe tudo. E onipotente, o todo-poderoso, tudo está nu e patente diante de Deus. O Deus poderoso, presente, onisciente, sabendo de tudo, e onipotente, é o todo-poderoso. Você quer ficar nesse mundo e arriscar a sua vida e ser lançado nas trevas para sempre? Ou você quer viver numa glória eterna, onde não há dor, não há tristeza, não há canseira, não há nada, não há doença, não há enfermidade, não há nada. Então busque, se aplique nas coisas de Deus, na palavra de Deus, rogando a misericórdia de Deus, que Deus envia mais alguém para falar com você na palavra, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou numa estrada, num caminho, seja onde for, nas estradas, você viajando, sendo um viajante, parando num posto de gasolina, Deus manda um servo dele para te encontrar e conversar com você. Seja onde for, numa estação, num aeroporto, num porto, em qualquer lugar, porque a palavra de Deus tem livre curso sobre a face da terra, pelo ar, pela terra e pelo mar. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Ficamos com esta palavra que está na epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 12. 12 e 13 são 2 versículos que nós lemos hoje, falando sobre a palavra. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.